Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. Então a gente vai trabalhar, né, como eu mencionei na aula anterior, a questão de gravação de áudio, né, na gravação de vocal, utilizando o nosso microfone externo. Então se você tem um microfone aí conectado, né, ou pode ser USB, pode ser o plug and play, que a gente diz o cabo P2, ou conectado de forma externa à sua placa de som, ele vai se comportar da mesma forma. Só que nós temos alguns parâmetros aqui importantes que a gente vai falar nessa aula sobre buffer, e questão de entrada nos nossos inputs aqui do FL Studio, e tudo isso é relacionado à questão de gravação. Posso ter uma gravação momentânea, posso ter uma gravação um pouco diferente, um pouco mais separada. Para a gente entender mais, nós temos ainda o nosso retorno. O canal que a gente selecionar para fazer o processo de gravação, ele vai ter um vínculo aqui com o master. Ele ficando linkado com o master, então ele vai reproduzir na sua caixa de som tudo que você falar. É como se fosse algo instantâneo. Então ele vai pegar tudo que a gente falar e vai reproduzir ao mesmo tempo. Ele vai ter o retorno aí, muito parecido aí com a questão de canais de televisão que a gente vê, né, o apresentador falando do retorno, tudo muito parecido. Então assim, eu tenho o nosso canal 1, eu posso começar o processo de gravação, mas antes disso, eu tenho que selecionar o dispositivo de entrada. Como você pode perceber, eu posso selecionar o slot 1, o canal 1, e eu tenho aqui no mixer, eu tenho os slots, eu tenho a parte de EQ, e eu tenho aqui essa partezinha escrito None. Se eu selecionar aqui na parte de FL Studio ASIO Mono, eu posso selecionar o canal 1 ou 2, né, de input. Vou selecionar por aqui, ele vai marcar, né, que eu estou selecionando uma fonte externa, e para isso vou dar um Yes. E olha só, já está dando o retorno. Eu vou clicar aqui para ele parar esse retorno, vou desligar. E pronto, a gente já tem a nossa gravação aqui pronta para acontecer. Esse nosso canal está dando um sinal, eu posso conferir até quantos decibéis mais ou menos ele está pegando. Ele está pegando no máximo até -6 e eu posso começar a gravar. Só que aqui tem um detalhe. Se eu clicar nesse botãozinho e eu for aqui em Everything, a gente já está gravando. Então, por exemplo aqui, ó, dá um play. Estou gravando, só que não está aparecendo local nenhum. Então eu posso procurar, e olha só onde é que ele vai acontecer. Vou dar um stop. Ele aconteceu aqui em Untitled. Então ele está por aqui. O nosso áudio. E por que ele não está reproduzindo? Eu posso selecionar no canal 2. Só que não está aparecendo local nenhum. Então eu posso procurar. Então isso daqui que é o detalhe. Por que ele não está no canal 1? O canal 1 eu desvinculei do master. Então, no caso, ele não está dando sinal nenhum por causa do nosso microfone. O canal 2, ele está vinculado, então ele tem a reprodução. Então, o que aconteceu? Esse primeiro modo de gravação, ele foi diretamente para o sampler. Então, se você quiser uma gravação parecida com o Ableton Live, onde ele acontece aqui diretamente na nossa tela de arranjo, né, entre aspas, nossa playlist, ele tem um modo diferente de se utilizar. Então, posso deixar habilitada aqui a gravação. E o que acontece? Para você gravar, você marca aqui e você marca aqui áudio, segunda opção. Pronto, ele já está gravando. Eu consigo ver, né, os detalhes, as nuances do nosso áudio e está acontecendo em tempo real. É por isso, se você tem uma track, ou no caso um vocalista e seu, você tem uma track, você já consegue, junto com a reprodução, você já consegue habilitar o áudio. Então ele está aqui acontecendo, tudo que eu falo, ele está acontecendo. Vou dar um stop e a gente pode perceber assim, ó. Canal 2 também eu vou deixar. Pronto, ele já está gravando. Eu consigo ver, né, os detalhes, as nuances do nosso áudio e está acontecendo em tempo real. É por isso, se você tem uma track, ou no caso um vocalista e seu, você tem uma track, você já consegue, junto com a reprodução, você já consegue habilitar o áudio. Então ele está aqui acontecendo, tudo que eu falo, ele está acontecendo. É bem legal de se trabalhar com esse tipo de gravação, é bem simples. Depois você pode começar a incorporar mais algumas coisas. Se você quer voltar ao normal, não quer mais que aconteça esse processo aqui, você pode vir aqui no 1 e deixar em 1 para 1. Ou simplesmente deixar em None, né? Você pode desabilitar, deixando mais ou menos assim. A questão de buffer, o meu buffer não está certinho no tempo, né? A gente fez a gravação, mas ele tem um pouquinho de delay, por isso que ele deu um espaçadinho, né? No caso, um pouquinho mais de espaçamento, espaçadinho ali. Eu tenho aqui o Options, eu tenho Audio Settings, e eu posso configurar o nosso buffer length. Com o FL Studio ASIO habilitado, eu posso clicar aqui e deixar 256. Para a questão de gravação é importante. Tá? Só para algumas outras coisas é importante você deixar no meio, depende muito do seu processamento. Quando você for fazer a gravação como eu fiz, deixa aqui em 256. Depois pode vir aqui e mudar a configuração. Ele fica mais no tempo, não tem atraso nenhum, e ele tem um processamento instantâneo.
Ele vai exigir um pouco mais do seu computador, porém a qualidade vai ser boa, vai ser instantânea, tá? Então esse nosso vídeo seria isso, espero muito que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Até lá!